Salve, pessoal! Eu hoje tenho uma alegria enorme de estar aqui, é um privilégio, uma honra estar aqui com meu amigo Ibis Pereira, coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ex-comandante-geral da instituição, com uma trajetória impressionante, e meu amigo, eu acho que sobretudo, pelo menos para mim, né, acima de tudo. Essa é a melhor parte da biografia. É a melhor ser parte. Seu amigo. Imagina. É um privilégio. Como é que aconteceu isso, Ibis? Porque eu te conheço como apaixonado pela literatura, pelas artes, pelas reflexões que você faz. Agora, doutor em História. Eu podia ter te apresentado assim, né? Se estivesse na academia, estou aqui com o doutor Ibis Pereira, o doutor em História. Mas como é que aconteceu isso? Você entrar para a Polícia Militar? Era uma ideia desde a infância? Não. Como é que aconteceu isso? Luísa, a primeira ideia que eu tive em termos de trajetória foi o sacerdócio. Eu fui encantado, e eu creio que eu ainda sou muito encantado com a vida monacal. Por conta da minha educação, eu fui criado dentro da igreja. Eu fui um jovem que cresci, como se dizia na época, a sombra da igreja. Minha mãe é muito católica. A minha diversão, quando jovem, eu morava em Anchieta, um bairro da periferia da cidade. A minha diversão era ir nos encontros de jovem, né? E nas missas. Fazia parte do coral, depois passei a fazer parte da pastoral de favela. Eu venho de uma família muito pobre, eu tive muitas dificuldades na minha infância. Passamos fome, passamos dias assim que a gente não tinha o que comer. Comia biscoito, minha mãe comprava biscoito pra gente comer, que era a única coisa que dava. Eu perdi meu pai muito cedo, meu pai morreu quando eu tinha 1 ano e 8 meses. Em circunstâncias muito trágicas. E minha mãe, pensionista do INSS, meu pai era empregado da rede ferroviária. Minha mãe, pensionista. Eu achei que eu precisava me situar no mercado de trabalho de modo a dar algum apoio para minha família, para ela, para o meu irmão. De alguma maneira retribuir o esforço que ela teve por nos criar, né? Ela foi mãe e foi pai, como acontece com tantas famílias, né? Com tantas. Ela era uma pernambucana arretada, pequenininha assim, mas braba, corajosa. Então eu era apaixonado por matemática. Aí fui fazer escola técnica. Eu peguei aquele finalzinho do Milagre Brasileiro, né? Aquela coisa esse finalzinho da industrialização no Brasil, né? Então era uma profissão que você, como técnico, já tinha condições de se colocar no mercado. Eu achei que aquilo ali podia ser uma boa estratégia. Acabou não se revelando uma boa estratégia porque os anos 80 foram num outro sentido, né? Anos de crise, né? Final da ditadura, politicamente Sim. alvissareiros, mas economicamente desastrosos. Desastrosos. Durante o Milagre Brasileiro, o Brasil crescia 11%. Um crescimento chinês. E crescia a desigualdade na mesma proporção. Eles achavam que primeiro tinha que o bolo crescer para depois repartir, coisa que nunca aconteceu. O bolo continuou crescendo ou estagnado, mas a distribuição do bolo ainda está adiada. E a pobreza aquecendo, e a miséria, o desemprego. Aí depois que eu terminei a escola técnica, eu fui estagiar no Instituto de Engenharia Nuclear, no Fundão. Aí eu me apaixonei pela física. Eu vi aquele acelerador de partículas. Eu achava aquilo lindo, a física, né? Aí eu fui fazer prova para a UFRJ. Fiz prova para física na UFRJ. Por enquanto está tudo rimando. Matemática, católico, física. Claro que vai dar na PM, né? Na PM, tudo a ver. Mas aí o peso, eu passei a me tornar um peso para minha família. Eu estava numa universidade pública, mas os livros eram caros. Eu tinha aula de manhã, eu tinha aula de tarde, eu precisava almoçar. Tinha um bandejão, mas eu era um peso para minha mãe. Ela não tinha condições de...
Aí eu comecei a perceber que eu precisava procurar um outro caminho para mim. E aí apareceu a vida militar, porque eu entraria para a vida militar, já começaria a ganhar um soldo como cadete, né? Você já tem essa possibilidade, eu já tinha o 2º grau. Então eu entraria para uma academia militar e a partir do momento que você se matricula, que você incorpora, né? Que você senta a praça, como a gente diz, você já ganha um soldo ali, uma remuneração. E aí eu comecei a pensar para onde eu deveria ir. A academia do Exército ficava em Resende, longe de casa. Eu não queria ficar longe da minha mãe, da minha família. Porque se acontecesse alguma coisa, eu queria estar perto, né? A academia naval também era no centro da cidade e eu não sabia nadar naquela época. Isso era um problema para mim. Eu imaginei que eu devia, para entrar para a Marinha, eu devia saber nadar. A aeronáutica ficava em São Paulo. O bombeiro, a academia do bombeiro ficava em Jurujuba, Niterói também. Aí veio a PM, eu descobri que a academia da PM ficava perto da minha casa. Eu só precisava pegar 2 ônibus. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. Eu escolhi a polícia por isso. A minha mãe ficou horrorizada. Eu contei para ela que eu entrei na polícia 3 ou 2 dias antes de entrar. Ela ficou extremamente aborrecida. Depois ela entendeu. E eu entrei na polícia. Eu entrei na polícia no dia 1º de março de 1983. Você fez o exame de seleção? Sim. Eu fiz o exame de seleção em 82. 1982 foi um ano maravilhoso. Maravilhoso. Primeira eleição dos governadores de estado desde o golpe de 64. Exato. E na universidade, nós recebemos lá a visita de todos os candidatos ao governo do estado, inclusive Brizola. E aconteceu uma coisa, Luiz, que eu queria contar porque eu não quero morrer com esse segredo. Né? Toda vez que eu queria falar sobre isso porque eu acho uma história... Quando o Brizola chegou, era um auditório ali do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, né? O auditório estava cheio, devia ter umas 500 pessoas, gente sentada no chão e tal. E quando o Brizola entrou, ele entrou vaiado, todo mundo vaiando o Brizola. Porque tinha aquela coisa do... O PT estava... Do MR8, do MDB, aquela coisa, achavam que o Brizola, aquela coisa do populismo, né? Academia Paulista, essa coisa do populismo, o Brizola era um populista. E o PT tinha outro candidato, Lisânias Maciel, que foi também falar com a gente. Mas o Brizola me impressionou por isso. O Brizola entrou sendo vaiado por todo mundo, inclusive por mim também. Eu também vaiava o Brizola. Eu estava pensando em me candidatar ao centro acadêmico, né? Também fazer parte de uma chapa lá. Aí todo mundo vaiando, o Brizola entrou, subiu, sentou na mesa. Aí tinha um microfone assim, ele deu 2 toques assim no microfone e começou a falar. E na medida que ele falava, Luiz, as vaias foram parando. Daqui a pouco fez-se um silêncio assim impressionante, todo mundo ouvindo atentamente. E depois que ele acabou de falar, Luiz, ele acabou de falar com a mão assim, ele contando toda a vida dele, né, o que foi a experiência, como ele viu 1964, como ele estava vendo, aliás, estamos no mês dos 60 anos, né? Ele contou essa história, que foi o golpe. E ele terminou de falar, a mão estava no alto. Ele abaixou a mão, assim. Quando ele abaixou a mão, Luiz, todo mundo levantou, ele foi aplaudido de pé. Pelo mesmo público que vaiava na recepção. Que coisa. E eu achei aquilo uma experiência impressionante. O poder da palavra, né? O poder de uma... Era a história viva falando com a gente. Eu tive uma impressão, aquilo me marcou profundamente. Eu teria oportunidade de ouvir Brizola de novo na inauguração de um CIEP em Campo Grande, com a presença, inclusive, do Mandela. Ele foi inaugurar o CIEP, Nelson Mandela. Eu não me lembrava disso, Mandela. E aquilo foi uma outra experiência também maravilhosa, eu já tenente da polícia, né? Então eu entrei na polícia 15 dias antes dele tomar posse. Ainda entrei no governo Chagas Freitas, com Carlos Magno Nazaré Cerqueira, comandando a instituição. Ele passou a comandar a instituição desde fevereiro, né? O último comandante que a Polícia Militar teve, que ainda era oriundo do Exército, que era o Coronel Pingarilho, ele tinha deixado o comando antes porque
não queria passar o comando para o Brizola, né? Então deixou o comando nas mãos do coronel Cerqueira, o primeiro negro a comandar a polícia. Naquele momento, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tinha 187 anos e o Carlos Magno Nazário Cerqueira foi o primeiro negro a comandar a polícia e o 6º oficial oriundo das fileiras da corporação. Em 187 anos, ele foi o 6º oficial oriundo da instituição. Todos os outros eram oficiais do Exército. Isso é muito importante dizer. E diz muito sobre o modelo como a Polícia Militar, esse espelhamento com o Exército. Exato. Em 187 anos, naquele momento, era o 6º oriundo da própria PM, todos os outros. E o primeiro negro. E o primeiro negro. Sendo uma instituição em que há muitos negros. Muitos negros. Né? Ele era chefe do Estado-Maior do Coronel Pingarilho, do Exército Brasileiro, e foi mantido pelo Brizola. Um parêntese, Ibis. É muito impressionante essa cena que você contou, né, do discurso do Brizola e da mudança do espírito daqueles 500 estudantes ali, porque me parece que isso hoje seria impossível. O poder da palavra, como você disse, é quase que como se a nossa utopia de uma democracia argumentativa, racional, com um regime afetivo positivo, amparando, animando a palavra e a racionalidade, uma racionalidade dialógica, plural, aberta, aquela em que na ágora, na praça, no convívio, as pessoas são capazes de dizer alguma coisa, como nós estamos dizendo aqui, sim, e outras pessoas estão nos ouvindo e alguém pode ponderar, imaginar algo, se colocar na sua posição, na minha posição, circular entre nós imaginariamente, né? Que é um exercício moral tão fundamental, né? E um exercício que é fundamento da empatia também, com essa abertura, essa disposição para mudar, tudo isso está presente quase que numa caixinha de joias, né? Uma caixinha de preciosidades nessa cena. Alguém que é capaz de falar, ser ouvido e modificar a opinião, a sensibilidade das pessoas nesse encontro, nessa interlocução. É o sonho do diálogo que se realiza com essa abertura. Hoje, me parece que isso seria impraticável, porque as pessoas entram armadas, no sentido, né, intelectual, espiritual, ideológico, etc., e saem convictas de que estavam certas antes, não importa o que se diga, o que aconteça, né? Mas, desculpe, porque eu quero seguir essa história. O Coronel Cerqueira era para mim também é uma grande referência, uma figura. Quando eu pensava, poxa, os policiais, eu posso generalizar uma crítica aos policiais em todos os níveis, posso generalizar, eu sempre me lembrava do Coronel Cerqueira, que a gente não deve confundir com o General Cerqueira, Newton Cerqueira, que esteve ligado à ditadura, né, e que é uma figura que representa valores opostos àqueles defendidos pelo Coronel Cerqueira, totalmente, saudoso, falecido Coronel Carlos Magno Nazário Cerqueira. Mas aí você dizia, ele foi mantido pelo Brizola no Comando Geral da PM. Sim, ele foi mantido. Então, quando eu entro na polícia, eu encontro Carlos Magno Nazário Cerqueira comandando a instituição, e Brizola, governador eleito, ainda não tinha tomado posse, porque na época a posse era 15 de março, né? Após a Constituição de 88, que passou assim em janeiro, mas a posse era no dia 15 de março. Eu vinha, Luiz, de uma trajetória de igreja. Eu morava em Anchieta e é importante dizer desse bairro por conta da localização geográfica de Anchieta. Anchieta fazia parte, como faz até hoje, da Diocese do Rio de Janeiro, que sempre foi uma diocese muito conservadora. Mas Anchieta ficava próximo à Baixada Fluminense, fazia fronteira com a Baixada. E, portanto, recebia muita influência da igreja, ou das igrejas da Baixada Fluminense. E ali você tinha Dom Adriano Hipólito, Dom Mauro Morelli. Era uma outra igreja. Um outro encontro também que foi muito importante para mim foi essa experiência das missas que eu participei, ouvidas nas igrejas da Baixada, em Nova Iguaçu. Um dia, participando de uma celebração litúrgica, o padre na homilia falou de um livro do Boff, que para mim foi muito importante. Do Jesus Cristo Libertador. Exato. Leonardo Boff. Leonardo Boff.
Jesus Cristo. Jesus Cristo Libertador. Ele publicou esse texto em 74 e eu li um pouco depois disso. Eu me lembro que eu li em 79. Esse ano ficou marcado porque era o ano que eu estava terminando a escola técnica. E foi um ano da anistia, então foi um ano que ficou muito marcado. E foi um encontro assim, para mim, porque eu tive uma percepção muito diferente da minha fé. De como abraçar o Evangelho é abraçar também um compromisso de transformação do mundo. De como a compreensão do Evangelho torna o seguimento a Jesus, a imitação de Cristo, incompatível com a iniquidade do mundo, com as injustiças e com o sofrimento humano, né? Então isso para mim foi um outro terremoto. Então eu tive 2 grandes abalos. Um foi esse. Foi perceber foi ter uma leitura diferente da minha fé, uma leitura que me acompanha até hoje. Hoje eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei do Evangelho e do compromisso radical de tentar não me conformar com o mundo, mas tentar ser sal para o mundo, né? Ser luz para o mundo, como Jesus diz que nós temos que ser sal e luz. Esse compromisso. E o outro terremoto foi o Brizola. E são coisas assim parecidas porque você falava dessa relação com a moral, né? Com a moralidade, com a ética, com o seu estar no mundo, né? E como o uso da razão, o pensamento, guarda uma relação íntima com isso, né? O gosto pelo pensamento e a conduta ética e com também a percepção da injustiça como algo que não deveria ser da ordem desse mundo, né? Que é o gosto pelo pensamento, que foi uma coisa que desde cedo eu procurei cultivar. Eu me lembro agora, me ocorre agora um poema, não sei por que isso veio na minha cabeça agora, do Manuel de Barros, que se tornou assim uma referência muito grande para mim. Porque o Manuel de Barros, num livro maravilhoso chamado O Guardador de Águas, o Manuel de Barros diz assim: o que desabre o ser é ver e ver-se. Ver e ver-se. Essa capacidade de você ver com olhos de ver, que eu, na maneira como eu leio o verso, tem relação com o gosto pelo pensamento, pelo gosto com o pensamento crítico, que eu acho que hoje a gente está perdendo um pouco. A gente tem muita informação, mas a gente perdeu o gosto por mergulhar no pensamento, para procurar essas camadas abaixo dessa superfície, né? Porque eu tenho a convicção que quando você consegue ver e ver-se desse modo radical, é da mesma maneira que a experiência do Evangelho, as iniquidades do mundo te atingem de uma maneira que você se torna incompatível com isso. Você reconhece uma imoralidade fundamental em dar as mãos para esse mundo, da maneira como ele está concebido. Com você ligando a televisão e vendo gente sendo massacrada na favela por causa desse modelo perverso e irracional, estúpido de segurança pública que a gente tem. Você ligar a televisão e ver que em algum lugar do mundo tem crianças sendo mortas, né? Numa guerra também estúpida, de natureza colonial. Né? Ontem eu liguei a televisão e vi uma criança palestina morrendo de fome. Enquanto a gente está conversando agora, Luiz, tem crianças morrendo de fome no lugar por onde Jesus andou. Então não é possível ser feliz desse modo. Eu me lembro agora de um salmo também, o Salmo 137, que acaba de uma maneira terrível, o Salmo 137, mas ele começa de uma maneira muito interessante. O salmista diz assim, que no exílio as pessoas pediam que eles cantassem os cânticos de Sião, e ele dizia que não conseguia cantar em uma terra estranha. É isso, não dá para cantar, não dá para a gente se sentir feliz num mundo que se torna estranho para a gente. Um mundo em que você liga a televisão e vê gente sendo massacrado, crianças morrendo de fome. Não dá para cantar. Não dá para a gente não se deixar abalar de alguma maneira por isso. Agora, para isso é preciso ver, é preciso enxergar, é preciso
pensar criticamente isso a gente está perdendo. Ou ligar a televisão e não ver isso, sabendo, entretanto, que isso está ocorrendo, né? As máscaras todas, as festas e os desvios de foco, de atenção, como se o mundo prosseguisse, né? Uma caixinha de música, enquanto o genocídio está em curso. Não mostrar, às vezes, é uma forma ainda mais terrível, né? De ser cúmplice das perversidades. Mas você uma vez me contou que nesse contexto, que é um contexto quase epifânico de sua vida, né? De encontros importantes com essa realidade, com sua realidade interior, com essa indisposição, essa disposição de indignar-se sempre, de não ser de forma alguma complacente com a iniquidade do mundo, etc. Você me contou que uma de suas primeiras experiências como policial, numa noite, quando você voltava para casa, já te jogou direto na ferida, literalmente a ferida. Eu tive alguns momentos assim. Eu sempre gostei muito de trabalhar na rua. Desde aspirante, eu sempre gostei. E eu trabalhava bem na rua. Eu gostava de ir nas ocorrências para me antecipar às ocorrências, porque eu sempre me preocupava com a maneira como essas ocorrências eram conduzidas. Porque muitas vezes, Luiz, a polícia é acionada, recebe um chamado, e o policial, por não saber se conduzir ou não saber conduzir uma ocorrência adequadamente, ao invés de contribuir para a temperatura diminuir do ambiente que ele encontra, ele muitas vezes contribui para a temperatura aumentar. Ou seja, ao invés dele resolver o problema, muitas vezes ele acaba agravando o problema, através do modo como ele atua. Então, pensando nisso, eu sempre, quando eu percebia que a ocorrência era um pouco mais sensível, eu gostava de me antecipar e chegar junto para me assenhorar da situação. Eu fazia direito, então eu tinha uma noção, e eu sempre gostei muito de conhecer o regulamento. Até porque, como eu já tinha uma certa ideia das coisas, eu comecei a perceber que era importante você conhecer para você se impor. Um dia, eu transitando na Avenida Cesário de Mello, eu passei em frente da favela do Aço, que era uma favela muito pobre, ainda é. Eu nunca mais voltei na favela do Aço, mas eu imagino que a sorte daquelas pessoas não tenha melhorado. Mas naquela época era uma miséria muito grande. As pessoas viviam em condições de uma miséria muito grande. E eu vi uma moça, uma menina muito jovem, na beira da Avenida Cesário de Mello. Eu ia para Santa Cruz. Ela estava com alguma coisa nos braços, parecia um embrulho, e pedindo socorro. E eu parei para socorrer. Ela estava indo para o hospital, Luiz, porque ela tinha uma criança, uma menina, nos braços, uma criança recém-nascida, de meses. E ela trabalhava à noite, deixava a criança com um irmãozinho mais novo, e parte da perna dessa criança tinha sido devorada por um rato. Isso foi uma ocorrência muito marcante para mim. Isso foi outro abalo que eu tive. Foi outro abalo que eu tive. Porque a gente sabe que existem pessoas miseráveis, pobres. Agora, que a gente vive numa cidade em que um rato possa devorar parte da perna de uma criança recém-nascida, isso é muito chocante. E eu era policial, né? Eu era o Estado fardado. De alguma maneira, eu tinha culpa naquilo. Eu me senti... Como me sinto ainda muito culpado por isso. Então, aquilo para mim foi... Eu já vinha dessa trajetória de frequentar de pastoral de favela, mas agora eu estava dentro da polícia, né? Eu era responsável pela manutenção da ordem. Mas essa ordem produz esse tipo de desgraça. A gente não pode manter essa ordem. Essa ordem é o problema. Claro, e a gente às vezes tocando a realidade, né, vendo e enfrentando mais diretamente,
a gente sente um choque que muda a gente mais profundamente do que quando a gente simplesmente sabe disso por informações já mediadas por cálculos, estatísticas, teorias sociológicas, né? Você sabe, Ibis, que eu escrevi um livro há pouco tempo, para mim, ficando velho, não sou velho, o tempo é medido de outra maneira, né? Mas esse é um livro, acho que de 2020, é um livro não comercial, que eu fiz com instituições, associações, entidades de direitos humanos e ligados a movimentos sociais, etc., relatando alguns casos de trajetórias de famílias cujos filhos saíram da escola. Isso estava associado a uma pesquisa sobre evasão escolar. E os casos são inacreditáveis, são casos nos quais caberia essa cena terrível que você relatou. Hoje, no Rio de Janeiro, nos confins do Rio de Janeiro, isso está presente, está conosco. É um negócio inacreditável. 40 anos depois, mais ou menos, né, desse encontro seu. Aqui no Rio a gente tem a favela da favela, né? Dentro da favela, que já é um lugar de muita precariedade, é também de muita potência, também de muita... Mas dentro da favela você tem... No meio daquela pobreza você tem a pobreza Cidade extrema. de Deus, eu me lembro daquela área, muitas delas têm essas áreas que são muito pobres e situações gravíssimas, né? Como é que isso não é a prioridade absoluta quando a gente fala da desordem, né? De que outra ordem a gente pode falar que não fosse a da salvação dessas vidas? É como se... E as discussões sobre economia, sobre política, muitas vezes elas encontram lá os seus suportes ideológicos e teóricos, e eu penso que às vezes a chave para pensar e lidar com isso, mais lidar do que pensar, sendo que esse lidar exige reflexão, senão não funciona, né? A chave talvez seja a defesa civil, sabe? A cabeça do bombeiro, Sim. Ou do médico que atua na emergência, dos médicos sem fronteira, que é a da salvação, da urgência, da emergência. Quando aconteceu a pandemia, o primeiro tweet que eu escrevi, post nas redes sociais, foi: então é possível, gente, aquilo que parecia a realidade inamovível, intangível, irremediável, a lei de ferro da economia, etc., tudo isso se dissolve no ar. É possível ser diferente, pensar diferente e fazer cálculos e estratégias fundadas em outros princípios e outras expectativas. Sim. Quando você está numa guerra, a economia de guerra redefine completamente prioridades e investimentos. O Estado não pode... Déficit zero, austeridade fiscal. E a criança e o rato e a perna devorada e o nosso convívio com as iniquidades inomináveis, indizíveis. Essa nossa conversa deve estar sendo intragável para as pessoas que estão nos vendo, mas eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Precisa. Como diz o Fernando Pessoa, pensar dói, né, Luiz? Pensar dói. Mas eu acho que é necessário esse pensamento crítico justamente porque para a sociedade conseguir continuar se reproduzindo dessa forma, é necessário que a gente não pense criticamente, que a gente veja sem ver, que é exatamente o contrário do que o Manuel de Barros dizia, né? Aliás, o Fernando Pessoa também, ele dizia que pensar é estar doente dos olhos, né? O Fernando Pessoa... Aliás, o Manuel de Barros é o oposto. O Fernando Pessoa escreveu O Guardador de Rebanhos, onde ele diz exatamente o contrário, que o mundo não foi feito para a gente olhar, mas foi feito para a gente contemplá-lo da maneira como ele é, né? Para a gente... Aí o Manuel de Barros vai escrever um livro que é o contrário disso. Não, pensar, apesar de doer, é necessário para que a gente mude isso, né? Tem uma coisa, Ibis, que você uma vez me disse que foi muito marcante para mim, sobre polícia. São os ângulos de que ninguém fala, parecem
negligenciáveis são assim quinquilharias, né? Supérfluos e tal. E que me pareceu tão desafiador e enigmático também, e nos aproximava de alguma coisa muito importante. Você dizia que era preciso, era parte do trabalho, da tarefa de formação do policial, formá-lo, educá-lo para o ódio, para odiar. Porque sem odiar você não dá um tiro. Por outro lado, não é possível funcionar com racionalidade, sobretudo em momentos difíceis, odiando, não é? Ou com pavor, com medo e com ódio, com ressentimento, porque isso vai desequilibrar inteiramente a sua direção, o seu direcionamento, né? Uhum. Você lembra dessa conversa? Lembro. Isso é importante. Eu creio que a gente falava alguma coisa sobre formação. Né? Isso, porque você teve na escola de formação. Eu tive em 2 escolas da polícia aqui do Rio. Isso que eu queria te ouvir, que você usou a literatura como... Eu fiz umas experiências, assim, eu diria, ousadas, que não frutificaram, mas que eu tenho muita alegria. Ainda ontem eu encontrei um ex-aluno meu que me falou uma coisa muito bonita. Ele falou que foi fazer filosofia por causa daquele período de formação. E ele continua policial militar? Continua. Porque eu levei vários escritores da Academia Brasileira de Letras, levei filósofos lá para a academia para conversar com eles, porque eu acredito muito nessa associação entre pensamento crítico e uma disposição, uma indisposição em relação ao mundo. Né? Acho que quando a gente pensa, a gente não dá braços para a iniquidade, para a injustiça. A gente não... É incompatível as duas coisas. Então, mas a gente tem... eu passei pela escola superior, a escola que forma os futuros comandantes da polícia, e também tive a oportunidade de comandar a academia onde eu estudei, onde os oficiais são formados. Eu comecei uma mudança curricular, mas eu tinha também uma compreensão, porque eu já tinha uma vivência, quando eu comandei a polícia, eu já tinha quase 30 anos de serviço, eu tinha uma vivência que a gente opera com o que o pessoal chama de, os especialistas chamam de currículo oculto, né? Você tem um currículo que você enxerga, mas a instituição ela tem todo o enquadramento que tem uma relação com a política de segurança, com o modo de gerenciar as instituições policiais, que empurram a polícia para uma direção que, em larga medida, vai de encontro ao currículo. Se você pegar o currículo da polícia, de qualquer polícia brasileira, tem uma carga de direitos humanos, que é interessante. Se eu não estou enganado, quase 10% do nosso currículo, na ocasião, nós tínhamos 72 disciplinas, quase 10% disso tinha relação com os direitos humanos. Mas isso não faz do policial no seu cotidiano um promotor de direitos humanos, um garantidor de direitos humanos. Porque você tem um currículo trabalhando o tempo inteiro pelos subterrâneos. O poder punitivo no Brasil, historicamente, ele sempre operou nos subterrâneos, né? A gente tinha uma Constituição liberal, mas o senhor de engenho tinha o seu próprio Código Penal na fazenda, né? E como isso acontece até hoje, a gente tem uma Constituição que a pessoa humana é um princípio fundamental, mas as operações policiais nas favelas são a tragédia que a gente conhece, a negação disso. Então a gente sempre teve esse jeito cínico de usar o... E o currículo oculto trabalhava o tempo inteiro. E esse policial que eu estava formando, ele ia para as ruas para replicar esse modo de ação, né? Porque os governos entendem que a resposta para a violência é violência. A resposta para o crime é prender mais pessoas. Essa é a concepção que se tem, e de guerra, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente já tem que ter uma operação policial quase o dia todo sem resolver nada. Ninguém percebe que tem alguma coisa profundamente só produz mortes, né? De criminosos ou pessoas suspeitas ou ligadas.
e policiais também. Então eu comecei ou a... de inocentes. Ou de inocentes, né? Ou pessoas que não têm rigorosamente falando nada a ver com isso. E eu comecei a compreender que eu precisava, de alguma maneira, colocar isso em prática. E eu procurei levar para a academia um pouco da experiência que constituiu a minha vida. Para mim, me aproximar da literatura, da filosofia, da poesia, foi um antídoto muito poderoso para a minha humanidade, para o meu jeito de olhar e de ser apaixonado pelo ser humano, que num olhar superficial não tem muitos predicados para despertar paixões, né? O ser humano... Ou paixões positivas. Ou paixões positivas. Quando a gente tem um olhar assim, que eu chamo hoje de superficial, a gente se assusta, né? Acha que o ser humano é um negócio assim meio perdido, uma causa meio perdida. Mas quando você apura um pouco o olhar, você descobre que não. É exatamente o contrário. Nós somos extraordinários. Apesar dos horrores, nós temos um outro lado. E a gente precisa apostar nesse outro lado. E eu procurei na minha vida e continuo cada vez mais apostando nesse lado. E aí eu falei, mas como eu vou fazer isso? Então eu vou trazer gente aqui que possa falar de literatura para esses jovens. Eu vou reformar essa biblioteca aqui. Eu fiz uma reforma na biblioteca lá, eu comprei livros maravilhosos. Sobre história da África, sobre literatura, enfim. Mas eu fiz uma coisa lá, Luiz, que foi... Eu fiz uma apresentação da 1812 do Tchaikovsky. Isso para mim foi um outro terremoto. E eu fiz em grande estilo, né? Porque você sabe que a 1812 depois tem... Fala sobre a invasão da França, né? E a reação dos russos à invasão francesa. E no final ela tem assim uns tiros de canhão, né? Eu levei os canhões. Eu pedi os canhões emprestados na divisão do Exército, na Vila Militar. Eu levei os canhões. Tiros de festim. Né? Inclusive tinha uma dor de cabeça, porque os canhões, ao deflagrarem, né, ao atirarem, eles quebraram umas vidraças, tive que pagar. Mas eu faria de novo. E fiz mais. Era um evento aberto para os alunos, para os familiares. Aí eu liguei para o comandante do batalhão, que era o 14º, um batalhão que tem uma característica assim, de muito confronto, né? E eu conversei com ele, pedi que ele levasse os policiais assim, mais problemáticos. Aqueles policiais que trabalhavam na rua o tempo inteiro, que viviam... Eu queria esses para assistir a 1812. E teve um policial, que eu não esqueço disso, ele estava sentado assim, eu podia vê-lo, ele começou a chorar, Luiz. Ele começou a chorar na 1812. Aí, alguns meses depois, a esposa desse policial foi me procurar na academia. Ela foi me agradecer, porque o marido dela se transformou numa outra pessoa. Que coisa incrível, rapaz. Ele se transformou num outro homem. Ela foi no quartel me agradecer. Que coisa impressionante. Eu acho que aquilo só serviu para isso. Talvez eu só tenha aquele momento ali de beleza, né? E aí vem o Dostoiévski, né? Naquele livro Idiota, o príncipe pergunta, né? Se a beleza pode salvar o mundo. Né? Eu acho que pode. Quando ela vem junto com a bondade, a beleza pode ser revolucionária. Eu acredito hoje que aquela apresentação foi fundamental, pelo menos na vida daquela pessoa. O que para mim já foi uma coisa maravilhosa. E demonstrando o potencial disso. De você fazer um trabalho com as pessoas que vão... Porque as políticas de segurança, quando elas são fundadas nesse discurso belicista, e a gente hoje está vivendo um momento, né? A gente tem aí uma extrema-direita que trabalha o tempo inteiro nesse campo, né? De querer que o mundo seja uma espécie de estado robesiano, né? De guerra de todos contra todos. A gente tem que sair armado porque o mundo é para os fortes, né? Não é para solidariedade, não é para fraternidade, mas é para o confronto
24 horas, coisa que eu absolutamente não aceito. Eu penso que é exatamente o contrário. A gente precisa falar de fraternidade, de comunhão, de empatia. E para isso você precisa despertar isso nas pessoas, né? E esse policial, a partir do momento que ele começa o seu trabalho e é envolvido por esse tipo de discurso, por esse tipo de ordem, olha, você tem que fazer uma operação hoje, não sei aonde, o medo que está presente nesse cotidiano, sabe? De você entrar numa operação e saber que você pode levar um tiro e morrer ou ficar tetraplégico, como eu tive a oportunidade de conhecer vários. Isso mexe com o ser humano de uma maneira tal, Luiz, que a resposta que muita gente encontra é se petrificar. Porque a violência faz isso, ela transforma em pedra, em coisa o outro. Mas não só quem é vítima. Quando alguém aponta uma arma para você, ele está te transformando numa pedra. Mas quem está do outro lado do gatilho também tem a sua humanidade violada. Porque para você pegar uma arma e disparar contra um outro ser humano, alguma coisa de humana morreu já dentro de você. E formar alguém para a guerra implica em matar um pouco de humanidade dessa pessoa. E muitas vezes você não enxerga esse processo no currículo que você vê, mas nesse currículo oculto, nessas mensagens subliminares. Olha, lá fora é a guerra. A teoria é uma, a prática é outra, e coisas do tipo, né? E o cotidiano, a formação de um policial, ela não acaba naquele momento ali da solenidade, não. Cada momento que você entra numa delegacia, cada momento que você entra no batalhão para recomeçar o teu dia, aquela estrutura, aquele discurso, aquele imaginário, aquela crença que existe naquele ambiente para que a instituição trabalhe como ela trabalha, vai formando. Um querido amigo e mestre também, Manuel Domingos, ele estuda militares, é um grande especialista nessa área, defesa, Forças Armadas, e ele sempre critica aqueles que cobram mudança curricular como o grande veículo transformador das Forças Armadas, etc. Isso é de uma ingenuidade, de uma superficialidade enorme, porque, de fato, o que conta é o cotidiano, são as práticas, os hábitos mentais que vêm incorporados às práticas, são as... Enfim, eu já estou interpretando, não é necessariamente o que diz o Manuel, mas eu creio que seja o que ele pensa. É aquela cultura corporativa que é compartilhada nas rotinas, no cotidiano, na piada, na lenda, no mito comum, nas referências das imagens, né? E isso é que vai formando, como você diz, esse currículo oculto que não está dentro de sala de aula alguma, né? Que transcende, transborda, que está na rua, na prática, no companheirismo, e isso é definidor nas políticas gerais, né? que refletem, né, nos valores cotidianos e refletem esses valores cotidianos. Então, isso tudo é muito mais complicado. Se fosse uma reforma curricular, seria tão mais fácil. E quando eu estive no governo em 99, a gente fez uma experiência bem limitada, porque não havia muito recurso, e era mais uma espécie de laboratório para ver se funcionava. E o resultado aponta na mesma direção. A ideia era que alguns psicólogos, isso foi liderado pelo Fernando Acosta, um querido amigo, parceiro, e que trabalha nessa linha há muitos anos. Ele e uma equipe, um grupo, foram trabalhar com policiais violentos que estavam presos por violência policial, policiais militares. E não tinham pretensão de fazer psicanálise ou de fazer uma terapia sofisticada, nem havia tempo, nem meios, recursos, não era esse o projeto, mas era criar uma ambiência interlocucionária, dialógica, de abertura, de acolhimento sem julgamento, que é uma premissa para que uma voz ouse se realizar como voz singular de um sujeito, sendo escutada por um outro, né? E era um grupo, eles trabalhavam em grupo.
Rapaz, foi uma coisa muito impressionante, porque eram homens brutos, os machos, aqueles machos formados pelo machismo, pelo patriarcalismo, pelo falocentrismo, quase caricaturas de si mesmos, né? E eles desabavam, e choravam, se abraçavam, dizendo que nunca tinham tido a oportunidade na vida de serem escutados dessa maneira. E eles relatavam algumas histórias sobre sua vivência familiar quando crianças, que eram inacreditáveis. Como o pai, por exemplo, exigia um certo tipo de postura do filho para ele mostrar que era macho, ensinava a matar a galinha com um tiro para fazer para o almoço e obrigava o menino a fazer aquilo, coisas desse tipo, que parecem menos cruéis, etc., parecem um pouco jocosas, mas tiveram um papel matricial, fundador na trajetória de pessoas que de repente se descobrem brutas, né? Num deserto, porque elas não encontram nenhuma interlocução possível. São casos e casos. Eu me lembro de ter ido ao final, a gente fez uma cerimônia no final dos trabalhos, e o que eles diziam era um negócio impressionante. Aí você pensa, bom, vou dar uma pena de prisão de 400 anos, 2.000 anos para fulano, para Beltrano. E é possível que eles saiam dali muito piores, né? Humilhados, arrasados, degradados e desesperançados e completamente despedaçados e reiterando toda aquela blindagem psíquica, anímica que os caracterizava. E nesses encontros, em poucos meses, eles pareciam pessoas de fato animadas a tentar experimentar uma outra forma de viver, de ser, experimentar novas versões, descrições diferentes de si mesmos, né? Você vê que são algumas coisas, às vezes, muito simples, e que você diz assim, bom, tem o outro lado. Como é que a gente chega ao outro lado? Às vezes tem uma passagem secreta. Boa essa, passagem secreta. Você abre assim a porta, é só sair. Como é que você sai? Como é que você vai para o outro lado? Às vezes a porta está do seu lado. Assim, bom, mas então não existe a complexidade psíquica? Não, mas justamente porque ela existe e oportunidades há de reinvenção. Eu me lembro muito de você falando sobre literatura, chamando a atenção para a importância da ficção literária como forma de experiência moral, de visitação a outros sujeitos possíveis, né? Você lê, quando você lê mesmo, né? Quando você mergulha, né? naquela vida que está sendo descrita ali, e você vai se... Eu tenho um conto da Clarice que eu amo. Eu sei que Clarice é religião, né? Pelo menos eu sou devoto dela. A Clarice não é literatura. A Clarice, ela tem um texto chamado A Imitação da Rosa. A Imitação da Rosa. Que fala sobre uma moça que tem uma experiência de um transtorno psíquico e ela está num momento... ela permaneceu internada um tempo e está no momento que vai se dar a situação que a Clarice narra, ela já está em casa, tentando retornar para o centro dela, né? Já saiu da internação e está tentando... está aguardando o marido que chega do trabalho e eles vão jantar na casa de uma família conhecida. Só que ao final o que acontece é que ela ganha umas rosas, por isso a imitação da rosa. E toda aquela beleza da imitação da rosa, e ela se cria um dilema, porque ela quer, as rosas que ela tinha se apaixonado, ela resolve dar de presente para essa amiga que ela vai visitar. Então se cria ali toda uma situação em torno da beleza das rosas, e aí ela traz uma reflexão sobre o livro do Tomás de Kempis, né, do século XV, que é a imitação de Cristo, né, e daí a imitação da rosa.
E Cristo é essa beleza justamente que não dá para imitar, apesar da gente querer, né? Tudo isso atinge aquela vida de uma maneira tal, Luiz, que no final, quando o marido abre a porta e olha para ela, ele percebe que ela já não estava mais ali. Ela tinha partido novamente, né? Ali estava só o corpo, mas algo nela tinha se desprendido. É impossível você ler isso. Quando você lê isso, você vai se identificando com aquela vida, com o sofrimento, com a experiência daquela vida. Aquilo passa a ser um pouco seu também. Você poderia estar ali. E isso estabelece uma empatia. Você se coloca no lugar do outro. Então, eu acho que a literatura ela permite esse salto na direção do outro, sem o qual você não é capaz de olhar a si mesmo, como pretende o Manuel, né, de Barros. Não é possível você se enxergar efetivamente sem você mergulhar no outro. Eu acho que o outro é uma espécie de acesso para aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós mesmos. Isso eu acho uma coisa fascinante. Por isso que eu acho que essa ideia de indivíduo, né, não dá para você construir uma sociedade de indivíduos, como a Thatcher, né? A Thatcher tem essa frase célebre que ela disse no início: eu não conheço sociedade, eu conheço o indivíduo. Ela estava errada. É claro, existe o indivíduo, mas o indivíduo não é só, o homem não é só o indivíduo. O homem é também natureza e ele é também relação. Se você faz uma sociedade de indivíduos, é preciso, para você reproduzir uma sociedade baseada nessa mentira, você precisa construir um sistema brutal de repressão, de alienação, de mentira, para você conseguir convencer as pessoas de que elas são apenas indivíduos e são responsáveis pela sua própria miséria. Que é o que tem aí hoje. Sim, aí a meritocracia. Meritocracia. É uma espécie de redução ontológica, redução antropológica, né? O indivíduo, você vai ser reduzido àquilo que é calculador, utilitário, que maximiza interesses e que está sempre operando a partir do interesse. Tudo mais é resíduo, é inexistente. Aí alguém começa a ver esse vídeo, que vai ser um vídeo essa nossa conversa, diz assim: mas esse cara, esse sujeito aí, o Luiz Eduardo, esse cara não é ligado à segurança pública, tem os livros, tem uma trajetória. O Ibis Pereira não é coronel da Polícia Militar, isso não era para ser um programa sobre segurança pública. Aí eu fiz assim, quer ver como é que se passa? Você sabe perfeitamente, mas o nosso amigo, a nossa amiga aqui, talvez se surpreenda agora. Existe uma expressão que a gente conhece no meio policial que diz respeito ao momento mais grave de uma ação policial extrema, aquela que conduz o profissional ao limite do risco, à possibilidade da morte. A expressão é visão de túnel. A visão de túnel é a expressão pela qual os policiais, os profissionais definem aquele momento extraordinário, limite, em que é preciso foco total, concentração absoluta, que é muito mais do que apenas a da visão, porque requer a mobilização de todas as energias que tem de necessariamente confluir para se converter numa resposta armada. Então, alguém que pode ser um sniper, ou pode ser aquele que conduz um assalto no teatro de operações, aquele que avança num confronto, por exemplo, numa favela, aquele que está na ponta do BOPE, naquele confronto definitivo, né? E sabe que alguém pode sair daquele beco a qualquer momento, e é necessário que todas as forças estejam empenhadas, mobilizadas para aquele ato decisivo. E nesse momento o ato decisivo irrompe o som que os nossos companheiros e companheiras que acompanham devem estar também ouvindo. Mas eu concluo rapidamente para a gente
passar imediatamente para a última parte aqui da nossa conversa. A visão de túnel requer, para a sobrevivência e para o êxito daquele ato, matar ou morrer, que a visão se limite ao túnel, àquele recorte da realidade minimalista, deixando todo o mundo, passado, presente, futuro, memórias, imaginação, sonhos, sentimentos, fomes, coceiras, medos, tudo mais, e todos os que estão ao lado, e tudo que está ao lado, de fora. E é a partir desse momento e dessa metáfora envolvida na prática técnica da visão de túnel que se constrói toda uma cultura belicista deletéria, negativa, destrutiva, que é o oposto do melhor que nós construímos nas culturas diversas e tradições diversas, embora com categorias diferentes e mitopoéticas diferentes e cosmovisões diferentes. Nós chamamos justiça, equidade. Nós aqui que fomos formados numa certa cultura eurocêntrica, com base na experiência de colonialidade que foi a nossa, mas que traz consigo, a despeito de tantos males, também os benefícios, os privilégios de conhecimentos e de sabedorias, até de quem resistiu às perversões presentes na própria Europa, etc. Bom, a ideia de justiça sempre foi as ideias mais interessantes que apontavam na direção da igualdade, de uma igualdade radical, de uma equidade radical, sempre se baseou nessa... Até se diz que a justiça é cega, a imagem, né? Que não é só ser imparcial e não pender para um lado nem para o outro, não olhar mais para um e para o outro. Muito mais do que isso. Sempre se buscou, para usar a expressão da Hannah Arendt, um ponto de vista, uma perspectiva subspecie eternitatis. Quer dizer, que é uma perspectiva acima da história, da cultura, das diferenças, buscando um universal que pudesse expressar uma unidade humana plena. Hannah Arendt dizia isso foi uma grande ilusão metafísica, isso apenas acabou mascarando os nossos esforços coloniais, imperialistas, etc., contrários à diversidade, mas, de alguma maneira, nós estamos vocacionados e destinados a construir, no século, de forma laicizada, para além ou aquém de toda a metafísica, pontos de vista que, não sendo subespécie eternidade, porque nós não temos esse poder, de alguma maneira busquem tornar viável o que nós podemos entender por justiça, ampliando a nossa sensibilidade, sempre para além, né, dessa estreiteza insulada desses homens, mulheres, ilhas, né, que nós não podemos ser. O indivíduo, como você dizia, nesse sonho maluco da Thatcher, que era um projeto neoliberal que está aí, né? Que está aí, que é mãe e pai de todos os fascismos e filho dos fascismos também. Então, porque o tal homem massa fanatizado não é um somatório desses indivíduos, dessas individualidades recortadas. Mas é interessante como a visão de túnel, que é aquilo que surge na experiência do policial, no seu momento de realização máxima, do ponto de vista belicista, que é o confronto, ela enuncia uma metáfora que diz, que nega exatamente as metáforas com as quais nós pensamos a justiça. Aliás, a ideia de ver sempre teve associada à ideia do conhecimento, com exceção dos filósofos que fizeram essa leitura crítica, inclusive, mostrando as implicações negativas de suportar a nossa ideia do conhecimento, a ideia de visão, ver, contemplar, focalizar, iluminar, etc., né? Sempre a ideia da visão que acaba trazendo uma série de implicações problemáticas, filosóficas, epistemológicas, etc. Mas o fato é que nós, no fundo, estamos falando, sim, de segurança pública, porque nós estamos falando das realizações e irrealizações da justiça,
e de como a cultura corporativa policial, sobretudo militar, mas não apenas, se funda na grande metáfora da guerra, né? Do inimigo, o inimigo interno, que é filho da Guerra Fria e que continua entre nós. Depois da luta contra os comunistas, os subversivos, as lutas da ditadura, as perseguições todas, isso cessa, mas aí você tem a luta pelo novo inimigo interno, na loucura que é a guerra às drogas, essa insanidade, e nós continuamos orientados pela visão de túnel e por esse esforço de não sermos humanos, plenamente humanos, e de desenvolvermos não só a técnica da morte, de matar e tal, mas a técnica de submeter tudo mais que pode estar em nós, com potenciais positivos, ao império dessa pseudo-racionalidade a serviço da meritocracia neoliberal. Sim. Dessa encaixa violência bem, né? Constitutiva. Né? Encaixa bem esse modo, encaixa então, bem. Então, a gente tem que encerrar. Então, é uma pergunta simples, o que fazer? Tem jeito esse modelo policial, Ibis? Esse modelo policial não tem. Durante algum tempo, Luiz, eu acreditei que era possível você mudar a polícia, né? Preservando o modelo. Mas tudo o que aconteceu no país nos últimos anos, né? E depois que eu saí da polícia em 2016, eu fiquei 33 anos na Polícia Militar. Dentro da polícia, a gente tem uma... Você está dentro, por mais que você tente desenvolver um pensamento crítico, o fato de você estar dentro, isso contagia um pouco o olhar. Esses anos que eu fiquei fora e vendo a instituição de fora, olhando de fora, e com tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, me parece que esse espelhamento institucional, toda essa retórica de guerra, e esse espelhamento institucional tornam a necessidade de reinventar o modelo policial uma necessidade urgente. Esse modelo, a gente não pode esperar nada dele mais. É preciso ousar e repensar radicalmente o modelo policial brasileiro. E eu penso que a desmilitarização se impõe como ordem do dia, em nome da sanidade dos próprios policiais, né? E da própria atividade policial. Porque assim, há na formação e na atividade policial um paradoxo que eu penso que tem tudo a ver com o que você falava. O policial é um perito, com muitas aspas, né, no uso da força. Ou seja, o desafio da formação é esse. Como você forma um perito sem que esse perito se apaixone pela força? Simone Weil. Isso é um paradoxo. Quando eu digo força, a gente pode entender também como um sinônimo de poder. E isso aí você esbarra numa dimensão do humano que a gente se apaixona com muita facilidade por mandar. A gente se apaixona muito fácil por esse lugar que você se coloca e começa a apontar para os outros dando ordens. O poder tem um gosto que é terrível, mas que é muito sedutor. Exercer violência sobre outra criatura humana e, no limite, matar, isso é prazeroso. Existe um prazer sinistro, eu diria maldito até, no ato de transformar uma outra criatura. Existe um gozo nisso. E lidar com a formação policial de uma maneira consequente significa saber que isso existe e também construir antídotos para quê? E esse é o grande desafio da formação. Como é que a gente forma alguém que é perito na força sem que esse alguém não se apaixone por ela? Aí eu acho que entra a necessidade da literatura, da poesia, do pensamento crítico. E isso não é muito compatível com o modelo de administração militar. Isso não é muito compatível com o espelhamento com as Forças Armadas por conta de uma distinção básica de função. As Forças Armadas têm uma função constitucional que é muito diferente da polícia, que tem que lidar com o sofrimento humano, com o dia a dia, com o cotidiano das cidades, que requer um outro nível de sensibilidade. Portanto, hoje eu reconheço que há uma incompatibilidade profunda no atual modelo
com uma polícia... Isso não significa que a gente seja idiota, ingênuo, e que a gente esteja renunciando à força, ao uso da força, que é uma obrigação, inclusive constitucional, não só o direito, mas é o uso comedido da força que seja compatível com as necessidades e sempre a partir dos princípios que são inegociáveis. Não significa renúncia ao uso da força quando se trata de garantir os direitos, de garantir a vida, não é? E por isso nós ainda falamos de polícia, justamente porque a força ainda é um componente da vida social e é preciso que ela esteja sob controle, sob orientação e em conformidade com a orientação, no caso constitucional, etc. Significa ao contrário, que não haja o apaixonamento pela força. Porque isso corrompe, né? Apaixonar-se pela força, exercer a força de uma maneira fora daqueles limites estreitos, o abuso da força corrompe. No limite leva o outro à morte e corrompe a você mesmo também. Então, o Dostoiévski, ele chama isso de embriaguez administrativa. Eu acho esse gozo que ele dizia no Recordação da Casa dos Mortos, né? Que um funcionário que está vendendo um bilhete numa ferrovia, ele experimenta quando uma pessoa pobre, miserável, alguém que está, ou que ele imagina que esteja num nível inferior, chega para pedir um bilhete, né? Esse lugar que você se coloca e olha para o outro como alguém. A força, ela opera aí, nessa vaidade, nesse gosto por mandar. Então, como é que você forma policiais que vão utilizar a força sem se apaixonar por ela? Eu acho que aí está o segredo dos excessos, ou não. E algo que hoje, no espaço da formação, a gente não valoriza tanto, a necessidade de perceber que o uso da força tem um subterrâneo aí por onde ela atua e por onde ela captura os policiais. Isso me parece que é também um movimento de respeito em relação à humanidade dos policiais. Porque você vai lidar com o sofrimento humano, você vai lidar com o crime, mas preservando a sua humanidade. Esse é o melhor, me parece, filosoficamente falando, a melhor maneira de lidar com o crime. E isso, me parece, como paradigma, pode ser profundamente transformador, né? Porque isso é incompatível com uma sociedade que, enfim, coloca todas as suas apostas na racionalidade de mercado, né? Que tudo é uma mercadoria, que tem um preço. Não, a humanidade é muito mais profunda do que isso, tem que ser. E eu acho que a nossa aposta hoje, a gente tem que apostar em todas as... O ser humano tem que ser alguma coisa melhor do que isso que ele é hoje, né? Acho que esse é um bom ponto para a gente encerrar provisoriamente uma conversa que prossegue. Para nós prossegue há tanto tempo e eu espero que a gente tenha outra oportunidade, porque a gente está só começando a conversar também sobre o futuro e como construir essa outra possibilidade de pensar isso que nós ainda chamamos de segurança pública. Obrigado, Ibis. Que bom falar com você. Prazer. Abraços para todos e todas que nos acompanham.